Primeiramente, a gente vai entender o que é renda passiva. A renda passiva é uma grana que você recebe que ela não depende do esforço que você está empregando. Por exemplo, no seu salário mensal, você precisa trabalhar todo dia para receber. Essa é a renda ativa. Se você deixar de trabalhar, você deixa de receber. A renda passiva não. A renda passiva você emprega um esforço durante um tempo e começa a receber sem depender diretamente do tempo que você está investindo naquilo. Exemplo, você cria um infoproduto, você cria um e-book, vende na internet, anuncia na internet. Uma vez que você criou aquilo, você passa a receber da plataforma que você está cadastrado. A cada venda você recebe um valor ali, que é muito difícil. Eu não vou também iludir aqui o pessoal. Mas assim, como um exemplo, a renda passiva ela é algo que depende de um certo esforço inicial, mas uma vez que você tenha resultado, mais para frente você não precisa se preocupar. Aquela grana ali, ela vai ser algo que vai retornar para você, independentemente do esforço direto que você está investindo. O bom da renda passiva é que você investe um certo tempo e, dependendo do resultado, você não precisa preocupar mais. Você não precisa estar sempre investindo. Se der certo, você pode deixar ali rodando, o que o pessoal chama, né? Tem até essa expressão, piloto automático. Agora vamos para os erros, né? Para o tema real do vídeo. É um conjunto de erros da renda passiva que muitas pessoas acabam cometendo. O primeiro erro é abandonar a renda ativa. É um erro muito comum. Um exemplo, a pessoa está trabalhando num emprego normal, está tendo salário, aí ela começa com uma renda passiva, ela tem ali um negócio que vai gerando um dinheiro ali por mês, e depois que ela vê que esse dinheiro que ela está recebendo por mês, ele cobre as despesas, cobre os custos, ela vai e abandona a renda ativa. Vou citar um caso aqui, que é um caso que o pessoal que tem canal no YouTube conhece bem, que é quando você tem um trabalho fixo, uma renda ativa, e resolve criar um canal no YouTube e começa a ganhar com monetização. É um erro comum das pessoas que elas começam a ganhar com a renda passiva da monetização e acabam abandonando a renda ativa. Por que isso é um erro? Porque o YouTube ele é incerto. Uma hora ou outra ele pode mudar as políticas e pode acabar com a sua monetização. Na verdade, o que a gente pode concluir é que a renda passiva ela tem 3 características que são vantajosas em certos aspectos, mas também são perigosas. A primeira característica que a gente pode citar aqui é o fato de ser ilimitada. O que caracteriza, no caso, é um outro fator, que é a variabilidade. Não tem um certo limite. Um outro fator é o fato de ser instável. Aí que é o problema. Que ela não só varia, subir e descer, mas também ela é instável. Por que ela é instável? Porque uma hora ela pode estar te rendendo R$100, outra hora ela pode estar te rendendo 10, outra hora pode estar te rendendo nada. Então essa instabilidade é um fator que é complicado. Corrobora essa minha tese de que abandonar a renda ativa, pelo menos ali nos primeiros anos, é um erro. O segundo erro, que também é comum, é aumentar o padrão de vida. Né? Muitas pessoas elas começam a ganhar dinheiro com a renda passiva e acabam gastando com coisa que já não tem necessidade, algo que é para ostentar, ou às vezes é uma demanda latente que ela já tinha de eu queria gastar com isso, eu sempre tive o sonho de comer tal coisa ou gastar com tal coisa. Então a pessoa acaba aumentando o padrão de vida sem poder. Ela acaba tendo uma falsa percepção de elevação financeira que vai prejudicar no futuro. E ela acaba acreditando que aquilo ali vai ser constante e vai aumentando o padrão de vida. O que acontece? Aquela renda passiva que poderia ser um extra, que poderia ser revertida em algo, né, um investimento, alguma coisa assim, acaba se tornando algo nulo, porque ela apenas ajustou o padrão de vida. Esse é outro erro que ocorre e é muito comum a pessoa, sei lá, ela fica iludida pela grana que ela está recebendo da renda passiva e fala, nossa, agora eu vou, né, melhorar. Eu tenho o direito, tem essa expressão, né? Eu tenho o direito de melhorar. Então, ela acaba perdendo a oportunidade de aumentar o patrimônio fazendo esses gastos aí. O gastar ao invés de... É o outro erro que a gente vai entrar aqui agora, que é o tal do gastar ao invés de investir. A pessoa começa a ter a renda passiva e acha que aquela grana é uma grana extra, então ela pode torrar. Não existe nenhuma garantia que aquela grana vai continuar caindo ali na conta. Então a pessoa, ao invés de investir, que é o correto, ela começa a gastar. E ela até está trabalhando ali, recebendo o salário, só que a renda passiva ela vai gastando toda. Ela não entende que aquela grana ali, o correto seria pegar essa grana extra e investir. Obviamente que eu também não vou ser assim radical, vou ser pão duro e falar que você não deve gastar com nada.
Mas a ideia de moderação, ela deve ser constante. Ela deve estar ali atormentando a sua cabeça. Não tem necessidade de você gastar tudo. Já que você tem a chance de ter essa renda passiva, por que você não investe? Por que você não aumenta seu patrimônio? Para o pessoal que já está na labuta há muito tempo, é comum que a pessoa se canse. Então, mesmo que a pessoa consiga ter uma renda passiva, ela pensa assim, eu vou relaxar, eu mereço ter um descanso. Esse é um outro erro. Você não pode relaxar, principalmente você que depende, né, de uma renda ativa do seu salário. Por quê? Porque a renda passiva, ela só se mantém pelo seu esforço contínuo. Digamos que você tem uma renda ativa, um salário, e você, né, através do seu empenho, você acaba tendo uma renda passiva. E essa renda passiva acaba te retornando uma grana ali que seja até metade do que você recebe. A tendência é que você relaxe, que você pense assim, poxa, eu já estou recebendo metade ali na renda passiva, eu vou relaxar. E esse é um erro. Você não pode relaxar. Primeiramente, devido à constância da renda ativa, que você tem que manter para sobreviver. E em segundo lugar, porque a renda passiva ela é instável, ela é variável. Você não tem garantia de que ela vai continuar. Eu também não vou ser o carrasco aqui, não vou falar, tá totalmente errado, porque eu sei que é difícil, que cansa você trabalhar durante anos e anos para receber um salário e depois ter uma renda passiva e poder descansar finalmente. Mas se você quer construir um patrimônio, você não pode descansar, você tem que manter o ritmo, não pode desacelerar e usar essa renda passiva como algo adicional. O segredo, galera, é o seguinte, é você ter uma renda passiva, mas fingir que você continua só na renda ativa. Utilizar aquela renda passiva só para aumentar o patrimônio. Não relaxar, continuar no mesmo ritmo ou até aumentar o ritmo. O ideal é isso, você aumentar o ritmo. E não fraquejar, porque é muito comum a galera começa a ganhar e fraquejar. Aí você vai somando o erro de abandonar a renda ativa, o erro de aumentar o padrão de vida, o erro de ficar gastando, o erro de relaxar. Você soma esses erros e no final a sua renda passiva acaba não valendo nada, você acaba diminuindo o valor da sua renda ativa, você acaba não produzindo aquilo que você deveria produzir e acaba perdendo duas rendas no final. Você perde a renda passiva e a renda ativa por causa dessa soma de erros aí, que são gravíssimos. Não adianta nada renda passiva e não adianta nada renda ativa. Também vai acabar prejudicando o seu trampo oficial. Principalmente se você abandonar acreditando que a renda passiva vai conseguir cobrir os seus custos mensais. Bom, aí vamos para uma questão, né, que é uma questão comum, que é quando abandonar a renda ativa. É o pessoal aí que começou a ter uma renda passiva boa, que cobre os gastos aí mensais, e pensa assim, quando que eu vou abandonar? A minha ideia, assim, a minha ideia radical é que você só pode abandonar uma renda ativa, a fonte primária ali de renda que você tem, seja ela CLT ou PJ, quando você tem independência financeira. Ou quando essa renda passiva é o dobro da renda ativa. Vamos supor que você ganha 3 mil, aí você tem uma renda passiva que é 6 mil e você tem o hábito de fazer reserva de emergência, de investir, etc. Aí sim. Agora, quando você não tem essa condição de ter uma renda passiva muito alta e não tem essa disciplina de ter aí pelo menos um ano de garantia, né? Digamos aí que você tem um ano de reserva de emergência e você consegue se manter sem trabalhar. Principalmente se você tem não só uma renda passiva, duas rendas passivas, que é algo que vai te garantir ali uma segurança. Na verdade, assim, ao invés de você abandonar a renda ativa, você procure investir mais tempo na renda passiva. Final de semana, feriadinho, ou um tempo extra aí que você tá de bobeira. Abandonar a renda ativa é uma decisão muito grave. Muitas pessoas que acreditaram que iam conseguir manter a vida com a renda passiva e passaram um aperto. Pediram demissão e passaram um aperto, porque não tinham esse conhecimento. Por exemplo, você tem um canal que te dá uma renda passiva, do nada o YouTube pode cortar a monetização, e aí, o que você vai fazer? Bom, outra questão aqui é um comparativo, na verdade não é um erro, né? A renda passiva é um comparativo. O que é melhor? É você ganhar 4 mil de salário, renda ativa, ou ganhar ali 2 mil de salário mais 1.000 de passivo, de renda passiva? Eu considero o último caso melhor. Por quê?
Porque você está recebendo uma renda ativa, que é garantida de 2.000, e um passivo de 1.000, que mesmo sendo 3.000, mesmo sendo menor que o fixo de 4.000, ele é variável, ele pode aumentar. E outra coisa, são duas fontes de renda distintas. O que existe aí é uma garantia. Se uma falhar, você pode contar com outra. Então existe esse comparativo e eu sempre bato nessa tecla do pessoal aumentar, pode sim aumentar a sua renda ativa, procurar ali se aperfeiçoar no seu trampo para ter um aumento. Mas o que eu acredito ser mais importante é você ter duas fontes de rendas distintas, uma renda ativa e uma renda passiva. Mantendo a renda ativa, o seu trampo normal, que eu sei que é 90% da realidade dos brasileiros, e buscando ter uma renda passiva e algo em que investir, sem abandonar esses três.